São 4h43. Eu estou aqui sentadinha, gente, porque agora tem um papo bem longo, eu espero, para a gente tentar entender as articulações em curso no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, e também o que está em jogo no relatório do grupo de transição, grupo específico do qual o deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, integra. Ele está na área da indústria, comércio e serviços. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez ao 360. Olá, tudo bem? Boa tarde, uma alegria falar com vocês e todos que acompanham a CNN. Eu prometi um longo papo, mas eu não sei o quanto de tempo teremos. Daqui a pouco o pessoal começa a chiar no meu ouvido aqui, deputado. Mas vamos lá, quero aproveitar a sua presença para a gente começar por PEC, né? O assunto que a gente está tratando e dando abertura todos os dias, os olhos aqui em São Paulo também voltados aí para Brasília, para as articulações políticas. O PSD teve uma reunião recente com o Lula e já indicou que vai aprovar a PEC, né? Agora, como ela está ou alguns ajustes serão oferecidos pelo partido? Olha, eu entendo que o PSD deve aprovar a PEC como ela foi encaminhada. Não sabemos se haverá clima político interno dentro do Senado e dentro da Câmara para isso. Talvez uma discussão sobre uma redução do tempo de validade do extrateto, do Bolsa Família fora do teto e também do valor reduzindo um pouco de 198 bilhões, seja uma imposição para conquistar os votos necessários. Mas eu penso que o PSD, que foi um partido que no governo Bolsonaro apoiou a PEC dos precatórios, foi um partido que apoiou o reajuste do Auxílio Brasil para R$ 600, mesmo dentro do período de vedação eleitoral, não vai negar ao povo brasileiro a garantia dos recursos necessários para pagar o auxílio de R$ 600 e para garantir um ganho real do salário mínimo. Lembrando que o pagamento de um auxílio de R$ 600 não foi um compromisso de campanha do presidente Lula e, portanto, legitimado por 60 milhões de brasileiros. Foi compromisso de campanha do presidente Lula e do presidente Bolsonaro, portanto, legitimado pelos 118 milhões de brasileiros que votaram no segundo turno. Não tem cabimento que algum partido agora negue ao presidente Lula as condições para cumprimento de uma campanha, de uma promessa de campanha feita pelos dois candidatos e avalizada pelo povo brasileiro quando foi às urnas. Deputado, o senhor muito bem pontuou no início da sua fala sobre, até um questionamento, eu acho que o senhor deixa, sobre o clima político de momento ou talvez um questionamento sobre se haverá uma articulação política tão forte, tão necessária nesse momento para conseguir o entendimento dos outros partidos na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, por onde a PEC se iniciará na sua tramitação, né? Neste momento, o senhor avalia que há clima na Câmara dos Deputados para a aprovação da PEC, dialogando com outras lideranças? Sim, eu acho que há clima. O presidente Lula e o PT tiveram a habilidade de dialogar com o presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira teve o gesto de compromisso com o respeito à decisão da maioria do povo brasileiro que elegeu o presidente Lula de abrir os canais de diálogo, de se mostrar disposto a colocar em pauta uma matéria que é tão importante para a vida do país, e acho que as dificuldades que porventura aconteçam no decorrer da tramitação nós vamos superando, até porque eu imagino que o decorrer da tramitação tem alguns fatos que possam influenciar na decisão final das casas legislativas sobre ela. Por exemplo, no decorrer da tramitação, você pode ter a indicação de quem será o ministro da Fazenda. Com a indicação de quem será o ministro da Fazenda, você pode ter a indicação de qual será a nova âncora fiscal do Brasil. Então, com isso, você consegue dar uma tranquilidade de que a medida é uma medida excepcional apenas para cumprir um compromisso de campanha, mas, acima de tudo, para garantir aos mais pobres, à população mais sofrida do nosso país, um reajuste no auxílio e também um ganho real no salário mínimo. Lembrando que esse perfil de eleitor foi o perfil de eleitor que deu a vitória ao presidente Lula. Eu converso muito com o mercado e, às vezes, vejo o mercado reclamando do presidente Lula falar para eles e não falar para o mercado. Ora, o presidente Lula está falando para quem o elegeu. Agora, não dá para ter dúvida em relação ao compromisso do presidente Lula com responsabilidade fiscal. Ele tem lastro
para que as pessoas confiem na responsabilidade fiscal do presidente. Ele promoveu o maior superávit primário da história no seu primeiro ano de governo. Foi presidente 8 anos e entregou 8 anos de superávit primário, ao contrário do atual governo. Porque o que ninguém fala e o que o mercado não fala é que a proposta orçamentária encaminhada pelo presidente Bolsonaro para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, ela tem um déficit primário de 65 bilhões de reais. Isso não tem nada a ver com nenhuma despesa extraordinária. A proposta orçamentária encaminhada pelo presidente Bolsonaro já tem um déficit primário de 65 bilhões. Então, o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes verbalizam muito responsabilidade fiscal, mas na prática praticam uma irresponsabilidade fiscal desmedida. E ninguém vê o mercado chiando em relação a isso. Deputado, eu vou chamar o nosso analista para participar agora da entrevista, o Leandro Rezende. Eu estou com o Leandro já em tela, gente? Sim. Leandro, você faz a próxima pergunta, por favor. Obrigado, Tainá. Deputado, obrigado por estar conversando conosco. Queria saber um pouco sobre a articulação para a presidência da Câmara dos Deputados, né? O PT declarou apoio ao Arthur Lira, o partido está com Lira, hoje o Lula esteve com Arthur Lira. Como é que o senhor avalia esse apoio? Se o senhor considera também que esse apoio é importante para garantir a aprovação da PEC da transição? Vejam, todos sabem as profundas divergências que eu nutri pelo presidente Arthur Lira enquanto fui vice-presidente da Casa, ao ponto de ter sido contra a ordem do regimento interno destituído da condição de vice-presidente, mas é preciso colocar a responsabilidade com o país, com a governabilidade de um governo que vai receber um país dividido, porque foi a eleição presidencial com a menor diferença de votos entre o vitorioso e o derrotado no segundo turno. E essa responsabilidade me impõe o compromisso de dizer que não há outro caminho ao PT, não há outro caminho ao presidente Lula que não seja uma composição com o presidente Arthur Lira, por um motivo simples: nem mesmo existe candidatura de oposição. O presidente Arthur Lira deve ser quase que aclamado na Câmara dos Deputados, por méritos próprios, pela relação que ele estabelece dentro da Câmara com os colegas, mas também pela distorção do orçamento secreto, que dá um poder exagerado e desequilibra as relações de poder dentro da casa. O fato é que o presidente Arthur Lira será eleito com o apoio do PT ou sem o apoio do PT, e acho absolutamente correto que o PT faça um gesto que simboliza um esforço de pacificação do país, que simboliza uma sinalização para essa parcela do eleitorado de Bolsonaro que aceita o resultado das urnas e fará oposição democrática, e, acima de tudo, um esforço conjunto, tanto do PT como do presidente Arthur Lira, de garantir governabilidade para o próximo governo. Agora, deputado, o senhor citou o orçamento secreto, né? Lhe faço uma pergunta semelhante que fiz ontem ao senador Randolfo Rodrigues, porque sei que o senhor também esteve perto do presidente Lula durante a campanha. Durante vários momentos em discurso, o presidente Lula criticou o orçamento secreto e fez também críticas ao presidente Arthur Lira. Não parece um pouco incoerente esse apoio do PT neste momento? Não é uma forma de avalizar o orçamento secreto? Se houver saída para discutir o orçamento secreto depois de sacramentado esse apoio? Veja, primeiro, a experiência do Brasil demonstra o quanto é temerário um presidente da República recém-empossado peitar um candidato a presidente da Câmara que tem a sua eleição quase que consolidada mesmo antes dela acontecer. Então, não interessa ao presidente Lula lançar uma candidatura apenas para marcar posição, sem nenhuma possibilidade de vitória, e já assumir com a antipatia ou com a dificuldade com a relação do presidente de um poder que é fundamental para pautar as matérias de interesse do novo governo. Primeiro isso. Um segundo aspecto, em relação ao orçamento secreto, eu sempre digo que eu não sou contra que parcela da capacidade de investimento do Estado brasileiro seja deslocada para o parlamento, porque tenho certeza que 513 deputados e 81 senadores enxergam melhor o Brasil do que um burocrata sentado numa mesa na Casa Civil. No entanto, o problema maior das emendas de RP9 é o fato de não ter critério de distribuição. É o presidente do poder distribuir para quem quer, quanto quer e quando quer.
Isso não cabe dentro do nosso ordenamento constitucional e isso não é republicano. Além do mais, você precisa ter alguma proporcionalidade em relação ao tamanho das cidades. Você não pode ter uma grande cidade não recebendo nada de RP9 e uma microcidade recebendo 80, 100, 150 milhões de reais. E um outro problema que precisa ser corrigido num debate fraterno, republicano, leal. O Brasil praticamente não tem capacidade de investimento. O nosso orçamento, 95% dele já é de receita vinculada. Essa capacidade de investimento, quando ela é transferida para o RP9, ela acaba passando também para custeio, porque boa parte dessas emendas são destinadas para custeio na saúde e na assistência social. Então, nós já temos uma capacidade mínima de investimento. Você ainda pega essa capacidade mínima de investimento e transfere para custeio em estados e municípios, isso não faz o país prosperar. Então, é preciso repensar esse modelo e tenho convicção de que o diálogo do presidente Lula com o presidente Arthur Lira passou por isso, por, após a eleição, repensar o modelo de distribuição dessas emendas de relator. E lembrando, por fim, que as emendas de relator não são impositivas. O presidente Bolsonaro, ele executou 100% das emendas de relator porque ele decidiu terceirizar a execução orçamentária para o presidente da Câmara. Agora, o presidente Lula, eu tenho certeza que não tratará essas emendas como impositivas e que fará a execução dela de acordo com a capacidade orçamentária do Estado brasileiro e com as prioridades que o seu governo terá. Vamos girar os assuntos. O nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, tem pergunta. Naka. Obrigado, Tainá. Deputado, eu queria ouvir o senhor sobre um outro aspecto. A gente está falando muito sobre gastos, né, a PEC e quanto o governo poderá gastar em 2023, mas também há uma discussão muito importante sobre a arrecadação. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, recebeu, até falou sobre isso, sobre a possibilidade de reduzirmos as desonerações, benefícios tributários, que atualmente estão na casa de 400 bilhões de reais por ano, segundo o TCU. Te pergunto, deputado, há espaço para que os setores da indústria, comércio, serviços ou mesmo agro, que eu sei que não é necessariamente do grupo onde o senhor está, abrirem mão de benefícios tributários? Há espaço para que esses setores paguem mais impostos, por exemplo, a Zona Franca de Manaus? Tem que haver. Isso é uma imposição. Você não pode ter uma grita do mercado e do setor produtivo por responsabilidade fiscal e não ter, por outro lado, uma disposição de flexibilizar benefícios. O que não dá é para tratar essa discussão de forma horizontal, como se todo o gasto tributário, toda a renúncia fiscal fosse indevida. Você tem renúncias fiscais que tragam retorno, que trazem retorno para o Estado brasileiro, e você tem renúncias fiscais que não tem nenhuma razão de existir. Então, nós precisamos, antes de qualquer coisa, fazer uma métrica de avaliação. O que justifica a manutenção de cada uma das renúncias fiscais? Elas têm alcançado os objetivos para que foram estabelecidas ou não? Fazendo isso, acho que todo mundo terá disposição de algum recuo. Agora, é importante também dizer, e eu conversava isso ontem com setores do mercado financeiro, que a gente fica aqui discutindo 198 bilhões de reais para tentar pagar o Auxílio Brasil, pagar um ganho real do salário mínimo e dar alguma capacidade de investimento para o Estado brasileiro. Enquanto isso, nós temos no orçamento do ano que vem 2,7 trilhões de reais para pagamento de juros e amortização da dívida. O mercado, tão preocupado com o equilíbrio fiscal, podia também dar sua parcela de colaboração, também dar a renunciar também um pouco desses ganhos exagerados que recebem. Agora, o mais importante nessa história é a gente ter clareza de que o Brasil não pode entrar num círculo vicioso. O que é que eu chamo de círculo vicioso? Você tem um desequilíbrio fiscal. O desequilíbrio fiscal gera o aumento da relação dívida-PIB, que hoje já é 78%, 77%, 78%. O aumento da relação dívida-PIB diminui a possibilidade de redução dos juros, que hoje tem uma taxa Selic de 13,5%, e sem redução dos juros, você não consegue fazer a roda da economia girar e ganhar arrecadação
pela roda da economia girando positivamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque eu não tenho dúvida que a ideia do presidente Lula é compensar essa flexibilidade fiscal com aumento de arrecadação. Mas você não consegue aumentar a arrecadação com juros a 13,5%. E não consegue baixar os juros se você aumentar a relação dívida-PIB. Por isso eu gosto muito do que tem dito o Felipe Salto, o economista Felipe Salto, que fala muito em você criar uma nova âncora fiscal vinculada à relação dívida-PIB. Se você conseguir manter ou reduzir o percentual na relação dívida-PIB, você vai ganhando mais espaço fiscal. Então, acho que esse debate ele tem que ser feito pelo Estado brasileiro, de revisão das renúncias fiscais, de uma parcela de contribuição do mercado financeiro e de tomar muito cuidado para que, num afã de tentar fazer a roda da economia girar, você acabe não conseguindo baixando os juros e aí ter a tempestade perfeita. Desequilíbrio fiscal, juros altos e aumento da relação dívida-PIB. O Brasil precisa evitar isso a todo custo. Aí, deputado, o senhor citou o aumento da arrecadação. Isso é só com o fim de benefícios tributários ou tem aumento de carga efetivamente? Não, eu acho que você não precisa ter aumento de carga. Nós, por exemplo, no GT da indústria, nós estamos discutindo que nós precisamos fazer um esforço para que o Brasil volte ao patamar de 25% do PIB através da atividade industrial, porque nós temos hoje uma redução da participação da indústria no PIB de 25% no início dos anos 80 para 22,2%. Se você eleva para 25%, considerando que a indústria é o setor onde a carga tributária é mais pesada, você aumenta a arrecadação pelo aumento da atividade produtiva, pelo aumento do consumo, pelo aumento da produtividade no nosso país. Então, não só a renúncia, mas e não falar em aumento de tributo, mas aumentar a capacidade da economia brasileira gerar tributos. Porque o orçamento público ele é um subproduto da atividade privada. Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a atividade privada. Cabe ao Estado criar um ambiente de negócio sadio para que a atividade privada prospere cada vez mais e isso terá como reflexo o aumento da arrecadação do Estado brasileiro. Deputado, antes de me despedir, assim, bem rapidinho, porque meu editor Igor Peixoto está pedindo para entregar, eu queria te ouvir sobre PSD e PT. Eles formarão um bloco parlamentar no Congresso Nacional e qual o espaço que o partido pretende ocupar no próximo governo? Olha, eu acho que é cedo para dizer que será formado um bloco parlamentar. Esse debate foi iniciado ontem na reunião do presidente Lula com parte da bancada de senadores e de deputados federais do nosso partido. Será avaliado no Senado e na Câmara. Em relação à participação do PSD, acho que é natural que o PSD participe do governo. Agora, obviamente, o PSD é o partido que tem a grandeza de entender a legitimidade do presidente da República e esperar os movimentos e as decisões tomadas por ele, porque é ele que está legitimado pela vontade da maioria do povo brasileiro. Ótimo. Muito obrigada, viu, deputado, pela entrevista. Conversamos agora com o deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, sobre vários assuntos. Até uma próxima.